Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito polêmico, né, nos dias de hoje, que é o glúten. Muito a gente é acostumado, né, com muita novidade na área da nutrição, muita dieta, muitos pessoas famosas, né? Publicando aí nas revistas, Boa Forma. Hoje em dia, muitas blogueiras falando, né, da dieta da moda, do que fez, né, para acabar com a barriga, para ficar com a barriga tanquinho, para isso, para aquilo. Então, a história do glúten começou, né, como se fosse mais uma dieta da moda. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, a ciência, né, as pesquisas foram aumentando acerca desse assunto. Por quê? Porque foram observando que realmente as pessoas tinham melhora quando tirava o glúten da sua alimentação. E essa prática, gente, a gente vê todos os dias. Nós que trabalhamos com pessoas, a gente vê isso todos os dias. Então eu sempre proponho, né, um desafio. Nem fico mais, né, preocupada com artigo científico, com um artigo que prova que ele é bom, outro que prova que ele é ruim, se ele é vilão, se ele não é. Eu proponho para as minhas clientes um desafio. Eu falo, fica sem glúten 100 dias, zera o glúten 100 dias e vê o que acontece no seu organismo. Gente, é impressionante. A maioria, né? Aliás, todas as minhas clientes que conseguiram tirar, porque nem todas conseguem, que conseguiram tirar, elas observam uma melhora na sua saúde. Depois dos 100 dias, elas não querem voltar mais. Então são melhoras assim muito importantes. Eu passei por isso, né? A vida inteira eu tive constipação intestinal. A vida inteira eu tive intestino preso e tudo que mandava eu fazia. Ajudava na hora, depois voltava de novo. A vida inteira eu tive candidíase. Passava com os medicamentos, ia no médico, ia em outro, usava uma pomada, usava outra. Melhorava só na hora, voltava novamente. E o que acontece? Melhorou tudo depois que eu tirei o glúten. E o leite, né, também. Então são muitas doenças que as pessoas melhoram quando tiram o glúten. E é esse desafio que eu estou propondo aqui para você. Tira o glúten da sua alimentação e veja o que acontece. Primeira coisa, você vai diminuir a barriga. Hoje, gente, é considerado normal as pessoas terem distensão abdominal e falar que é por causa da idade, né? Mas nós hoje temos 60% da população acima do peso. E a barriga, muitas pessoas até falam assim, eu emagreço, mas não perco barriga. Né? Justamente onde que é a causa disso aí? É o glúten. Então, olha, barriga distendida, intestino preso, candidíase, as doenças autoimunes, que hoje só está aumentando, gente. A quantidade de doenças autoimunes só aumenta. As pessoas hoje estão com psoríase, hipotiroidismo de Hashimoto, esclerose lateral amiotrófica, artrite reumatoide, como tem gente com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, sem contar nos problemas do dia a dia aí, que é rinite, sinusite, acne. Algumas pessoas têm muita diarreia, né? Que às vezes também é por causa do leite, tá? Dermatites, né? As rinites, como eu falei. E o pior, gente, com o tempo, essas doenças, porque é assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece? O glúten é uma molécula de proteína muito grande e ela passa na parede intestinal e ela rasga, ela abre a parede intestinal. Quando ela faz isso, né, ela arrebenta a parede intestinal que antes fazia uma permeabilidade, que ela selecionava o que era bom para o seu organismo, o que não era. O que era bom ela deixava passar, o que não era bom ela não deixava passar. E aí, quando ela é rompida, ela perde essa seletividade. Então ali entra muita coisa. Entra vírus, entra bactéria, entra resto de alimento, entra normalmente coisas que não entraria, porque essa barreira estaria impedindo. E aí o seu organismo começa a receber
tudo isso, fala, opa, né? O que está acontecendo aqui? Antes era filtrado, depois não era mais. Essa parede não consegue filtrar. E aí é onde desenvolve essas doenças autoimunes, que o seu organismo perde a seletividade e ele começa a atacar ele mesmo. Ataca, né, uma glândula do corpo. Ou os músculos, ou os nervos, no caso da artrite, ou a tireoide, no caso da tiroidite de Hashimoto. Ataca onde você tem o elo mais fraco da sua corrente. E sem contar nas doenças crônicas que desenvolve com o tempo, tá? Câncer, as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, tudo isso pode ser consequência, sim, do glúten. Porque hoje nós estamos numa sociedade extremamente adoecidas. Muitas pessoas falam assim, mas minha avó viveu até 100 anos comendo pão, né? Só que tem uma coisa, gente, o glúten não é o mesmo. O glúten passou por muitas modificações genéticas. Então, os cromossomos do glúten hoje não é o mesmo lá da época de Jesus Cristo. Esse glúten passou por muitas modificações genéticas, os cromossomos que hoje tem nele é totalmente diferente. Antigamente, o glúten, ele era diploide, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje ele é hexaploide, ou seja, de diploide, hoje ele é hexaploide. Por que esse glúten passou por esse melhoramento, né? Por essa mudança genética? Porque eles queriam melhorar o trigo. Pensando, gente, simplesmente em interesses econômicos. Eles queriam melhorar o trigo, por quê? Tem toda uma história aí, tá? Em que eles pensavam que a população teve uma epidemia, né? Uma praga de gafanhoto que atacou uma grande quantidade de trigo aí pelo mundo. E então eles pensavam que a população podia passar fome. Com isso, vários cientistas, né, participaram disso tudo e foi melhorar o trigo para ele ficar resistente à praga, né, para ele produzir mais rápido. Com isso, ele foi mudando, tá, a genética dele. E o nosso organismo não está reconhecendo essa genética desse trigo hoje. E por isso que nós estamos pagando um preço muito alto, né? Para vocês terem uma ideia, gente, o Brasil, ele é o segundo maior importador de trigo, tá? Ele é o segundo maior importador de trigo e é o terceiro maior produtor de massas. Porque a nossa cultura é muito comum comer massa, né? Inclusive, nós estamos assim com um problema de obesidade também por causa do excesso de massa que a gente está comendo no nosso dia a dia. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor de massa. Então, assim, a gente vê que está muito comum, né, a questão do consumo de trigo pela população. E a população está adoecida, tá? O trigo não é mais o mesmo trigo de antigamente. Ele foi melhorado geneticamente assim, para produzir mais, para ele ficar mais rentável economicamente. E o nosso organismo está sentindo tudo isso. Então, assim, o que eu quero propor para você? Eu quero propor para você fazer um teste. Tira 100 dias da sua alimentação. Às vezes as pessoas ficam tão apavoradas, falam, nossa, mas o que eu vou comer? Gente, tem muita farinha que substitui esse glúten. O glúten, ele não é natural. O glúten é uma proteína, tá? Que chama gliadina, que é misturado com outra proteína que chama gluteína. Na mistura desses dois e na presença de água, ele cria o glúten. E quanto mais o pão é fofinho, aquela liga, tá? É o glúten. Olha só, a maior prova de que o glúten é uma cola e que faz mal pro corpo da gente é que, eu não sei se vocês aí, né, mas a minha idade, quando eu era criança, a gente fazia grude com glúten. Punha lá água, né, e punha no fogo e fazia o grude e fazia pipa. Fazia cola, gente. Fazia cola. É aquilo ali que faz dentro do seu corpo. Ele é uma cola, tá? Ele cola na parede do intestino. E por isso que a gente propõe 100 dias para o seu intestino ter capacidade de regenerar, né, e formar novas células ali, tá? Para recuperar um pouco essa permeabilidade intestinal.
um pouco, porque na verdade você precisa ficar mais tempo. Mas 100 dias já consegue regenerar as células do intestino. Então, essa cola, né, que é que está causando tantos transtornos para a vida da gente. Então, realmente eu proponho que se abra, sabe, a novos sabores, a novas possibilidades. Existem muitas farinhas que substituem o glúten. E a gente tem que sair do que é comum, do que é normal, que todo mundo faz, né? Não é porque todo mundo faz que é bom e que é sadio e que é saudável. Então, fica aí, tá? Essa proposta para vocês encararem esse desafio e sentir no corpo de vocês a diferença. Então, um grande beijo e até a próxima.